Boa tarde a todos. Eu sou o Reinaldo Megna, diretor executivo da Aresp, Associação dos Reformadores de Pneus do Estado de São Paulo. Estamos aqui hoje para tratar do tema sobre a obrigatoriedade de registro, Ok, muito no bem. CREA. Boa tarde a todos. Eu sou o Reinaldo Megna, diretor executivo. A gente está com uma microfonia aí. Já resolveu, Carol? Sim, Eu acho que parece que sim, né? sim. Parece que sim. Ok, muito bem. Então vamos retomar. E esse tema, ele tem surgido mais uma vez na vida das nossas recapadoras nas últimas semanas, que tem recebido autuações deste conselho, e nós trouxemos aqui hoje o Dr. Fernando Delfino, advogado, professor e mestre em Direito, para esclarecer algumas dúvidas atinente a esta obrigatoriedade ou não de registro junto ao CREA pelas nossas recapadoras. Ele também orientará a todos sobre a possibilidade de se ingressar com defesa administrativa aos casos em que todos assim avaliarem de que não são obrigados a estabelecer e manter registro junto a este conselho. E já avançando para pelo eventual indeferimento dessas defesas administrativas, trataremos aqui também sobre a possibilidade de se ingressar com defesa judicial, seja ela individual ou o que o doutor Fernando vai aqui trazer para vocês de informação, refere-se à defesa em âmbito coletivo, que nós, pela Aresp, estamos providenciando. Teremos aí um mandado de segurança apresentado e patrocinado pelo Dr. Fernando, com o objetivo de alcançar uma liminar que afaste essa obrigação de registro junto ao CREA pelas nossas associadas. Isto posto, eu vou passar aqui para o Dr. Fernando, a quem agradeço a gentileza de nos atender com altíssima velocidade, pois tratamos desse assunto nos últimos 2 dias e já estamos aqui com um monte de combinados, inclusive com essa live. Agradecendo aqui, por enquanto, o nosso diretor Francisco Ezoron, da Valecap, que também nos acompanha aqui na sala do Zoom, representando a diretoria da Aresp. Doutor Fernando, a palavra é sua, muito obrigado. Boa tarde a todos, boa tarde, Reinaldo. A quem eu agradeço, em seu nome, o convite para participar dessa live, para conversarmos a respeito dessa exigência do CREA, né? Não vamos nem falar de obrigatoriedade, né? Vamos falar de exigência do CREA, né? Que, de maneira geral, ela indistintamente, ela acaba encaminhando para as empresas, se valendo de interpretações internas para utilizar desse mecanismo na contratação e filiação das empresas junto ao Conselho de Engenharia. Bom, eu só fazendo uma apresentação, eu sou do interior do estado de São Paulo, sou de Mirassol, né? Eu sou advogado na área empresarial, eu atuo no ramo de empresas de reforma de pneu já há 15, 16 anos. Meu tá E, e tenho a empresa que eu represento, que nós já passamos por essa fase e com a decisão judicial favorável, já transitada em julgado, que determinou que é desnecessária a contratação de profissionais de engenharia ou ainda a inscrição junto ao CREA destas empresas, né? No primeiro momento, eu vou fazer uma analogia com relação a essa situação do CREA, com relação às empresas informadoras. As empresas informadoras, ela normalmente, ou quase que todas, têm a sua atividade principal ou primária
a reforma de pneus usados, né? Então, essa atividade é a principal que determina a atividade empresarial dessas empresas. E nesse contexto, por essa atividade é que se determina a necessidade ou não da inscrição junto aos conselhos, né? Então, uma analogia que nós podemos fazer, nós podemos trazer aqui a mesma situação da inscrição dos funcionários dessa determinada empresa junto aos sindicatos, né? Então, a empresa reformadora de pneus, ela está vinculada ao sindicato de borrachas, né? E o fato dela ter um funcionário que, eventualmente, motorista ou uma outra atividade que tenha um sindicato desta atividade, específica dessa atividade, não faz com que ela venha a ser obrigada a ter inscrição nesses outros sindicatos, né? E nem seguir as regras desses outros sindicatos com relação a verbas salariais e benefícios eventuais que possam existir. Então, de modo geral, o que vale para a inscrição junto aos sindicatos também vale para a inscrição junto à necessidade de inscrição do CREA. O CREA em si, ele utiliza de alguns dispositivos legais que definem a atividade do engenheiro, definem quais as atividades ou quais os elementos que caracterizam a necessidade da contratação desse engenheiro. E aí ele traz, nessas necessidades que são abrangentes, e são, nós falamos assim de normas abertas, né? Uma exigência ou sem delimitação, ele acaba trazendo, tentando incluir nas empresas de ressolagem, né, de recapagem de pneus, a necessidade da contratação desses funcionários. E por que eles fazem? Por que o CREA ele busca inserir nas empresas reformadoras de pneu a necessidade da contratação do engenheiro e via de consequência, a inscrição dessas empresas junto ao conselho, né, de engenheiros? Porque ele interpreta a legislação favorável a ele, de modo que ele trata a ressolagem de pneus como se ela fosse uma indústria. E isso fica muito claro quando ela tenta igualar quando eles tentam igualar a atividade, as atividades que são abarcadas para a necessidade da contratação de engenheiro para a contratação na ressolagem, que é uma empresa prestadora de serviço, né? Então, o CONFEA, né, ele tem uma resolução, a 417 de 98, que determina o seguinte: há necessidade de contratação de engenheiros para as indústrias de borracha. Então, indústria de beneficiamento de borracha natural, indústria de fabricação de artefatos de borracha, indústria de fabricação de espuma e espuma de borracha. Então, ele prevê a necessidade de engenheiros aonde existam indústrias que exerçam essas atividades constantes no CONFEA, nas alíneas 18 do CONFEA. O que não cabe nas empresas de ressolagem. Por quê? Porque as empresas de ressolagem, elas não são indústrias de formatação de produtos, ou seja, ela não é uma industrializadora. Não há aquisição de flocos de borracha para a produção de mantas, né? Nossa, fugiu a palavra. Não há, banda de rodagem. Banda de rodagem e ainda outros itens, né?
que são utilizados na própria reforma do pneu, né? Então, esses produtos, eles não são fabricados pela ressolagem, né? Na realidade, as indústrias que comercializam esses produtos, com certeza eles têm engenheiros lá. Por quê? Porque há necessidade da estruturação desse produto, né? Há necessidade da estruturação do pneu, de se seguir normas técnicas para que essas bandas, ou pneu novo mesmo, seja colocado no comércio. Então, o que acontece? O CREA, ele entende que a utilização desses insumos na ressolagem do pneu seria como uma industrialização, e isso se daria pela necessidade, e isso, na realidade, né, seria o escopo que ligaria à necessidade de se contratar um engenheiro. E, na realidade, não é, porque não há industrialização. E há a prestação de serviço, a aplicação de insumos para a ressolagem de pneus. Essa interpretação que é feita pelo CREA, ela é desconsiderada em vários tribunais, né? No Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que abarca os estados do Sul, né? Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Também o entendimento do Tribunal Regional Federal aqui do estado de São Paulo, que tem a competência de julgar os processos dos estados de São Paulo e Mato Grosso do Sul. E como nós acabamos atuando mais nessa região, provavelmente os tribunais de outras regiões do Brasil também devem ter esse mesmo entendimento, até porque esse é um entendimento que já é pacificado também no STJ. E aí, em linhas gerais, eles interpretam tanto o engenheiro de produto, o engenheiro de manutenção, como o engenheiro químico, né? Porque em algumas ocasiões, o CREA, ele notificou empresas para que contratassem engenheiros químicos, e que também não é o caso de se ter engenheiros químicos na reforma de pneu, né? Principalmente isso na região sul. Então, a legislação interna do CREA, ela é a mesma desde 1973, 1966, 1980, que são as legislações utilizadas por eles para embasar esses pedidos que eles fazem. Não há alterações nessas legislações, tá? E, no entanto, eles conservam essa interpretação de tentar fazer com que o engenheiro seja contratado pelas empresas reformadoras de pneu. Nós entendemos a situação do CREA no sentido de que ele quer trazer trabalho para esses engenheiros, né? Trazer trabalho, fonte de renda, desenvolvimento de atividades, né? Entretanto, essa vontade de fomentar a atividade, fomentar a profissão, ela não pode ser utilizada de maneira a impor às empresas uma contratação que elas não têm a necessidade de realizar, ou não é nem a questão da necessidade, elas não estão obrigadas a contratar. De modo que, quando uma empresa não tem a obrigação de contratar essa mão de obra especializada, nós pensamos num universo de, parece 1.200 recapagens de pneu dentro do Brasil. Nós começamos a ter um problema sério de custos, né? De custos de produto. Porque se uma empresa contrata e a outra não contrata essa mão de obra especializada, o custo de uma será maior do que o da outra.
Uma empresa contrata, faça uma notificação do CREA. Deixa, se o CREA disse que nós temos que contratar, vamos contratar. Contrata esse profissional, geram o custo desse profissional, colocam esse custo dentro da linha de produção dele, e a outra, um concorrente, uma outra empresa que está no mesmo segmento, próximo ou não, ele que briga pela não contratação em razão da legislação não prever a obrigatoriedade dessa contratação, ele sempre vai ter um preço melhor do que aquele que contratou de maneira indevida, né, o seu produto, né? Então, ele passa a ter a possibilidade de promover o seu produto mais barato no mercado. Por quê? Porque ele não tem esse custo que, às vezes, uma determinada recapagem está absorvendo sem ter a necessidade de ter esse custo, né? Então, além da não obrigatoriedade, né, começa a refletir nas questões de preço, né, de caixa de empresa, dentre outros fatores. E a realidade é que o engenheiro ele não terá a utilidade profissional para o manuseio das máquinas e dos equipamentos necessários para fazer o processo de recapagem do pneu, né? Do pneu. Esse processo é todo realizado por funcionários que foram treinados para fazer esse serviço, sem a necessidade de uma especialização profissional. Ter o conhecimento sobre a tarefa é uma coisa, e a necessidade de um conhecimento, uma especialização é outra. Então, essas pessoas passam por um processo de conhecimento, de desenvolvimento da atividade laboral, e aí, absorvendo esse conhecimento, elas passam a aplicar na prestação de serviço toda a técnica necessária para o desenvolvimento e a realização do recapeamento dos pneus. De modo que um assunto que seria para tratar de maneira simples, ele acaba trazendo incertezas para as pessoas. Por quê? Porque para os empresários, né? Porque o CREA, ele utiliza de meios coercitivos para forçar a empresa a se submeter à vontade dele, né? Que é a notificação para a contratação e a inscrição junto ao conselho, sob pena de pagamento de multa, né? Então, no caso que nós patrocinamos a defesa, aconteceu efetivamente isso. A empresa foi notificada para fazer a inscrição sob pena de pagamento de multa. Eu não lembro, não me recordo o valor da multa, mas era por volta de R$ 2, R$ 3 mil. E nós ingressamos com uma ação na Justiça Federal de São José do Rio Preto, com um pedido de liminar para que a cobrança realizada pelo CREA fosse suspensa até a decisão final do processo, né? Então, nós pedimos uma liminar para que essa cobrança fosse suspensa. O juiz entendeu que era plausível o direito, e aí ele concedeu essa liminar para suspender tanto a cobrança como inscrição no cadastro de devedores ou protesto dessa cobrança, né? Até a decisão final. E, ao final, né, com a sentença, reconheceu-se que não há necessidade de contratação de engenheiro e nem inscrição junto ao Conselho dos Engenheiros, porque a atividade de ressolagem de pneu não requer essa obrigatoriedade. O Conselho de Engenheiros, eles recorreram dessa decisão. Essa decisão foi ao TRF em São Paulo, submetida à análise pelo tribunal, e novamente foi mantida a decisão de primeiro grau, determinando a anulação do auto, a anulação da multa
em razão da desnecessidade dessa contratação de engenheiros, tá? Então, o remédio para a imposição do CREA, infelizmente, é o Poder Judiciário. Nós temos um problema sério no Brasil, que algumas entidades elas já sabem que o que elas pretendem, o Poder Judiciário, ele já entende contrário à pretensão delas, e aí nós temos uma questão técnica, né, mas é uma questão de precedentes nos nossos tribunais. O que é isso? São decisões proferidas pelos tribunais que são seguidas pelos tribunais, pelos juízes de primeira e segunda instância, e que balizam, né, todo o desenvolvimento da malha judiciária. E a gama de decisões contrárias aos interesses do CREA, ou seja, identificando e determinando que as empresas de ressolagem não têm a obrigação de contratar engenheiros, já demonstra, né, que essa imposição do CREA deveria parar, né? Eles deveriam parar com essa tentativa. Ou eles brigam, né, buscam fazer lobby dentro do Congresso, buscam demonstrar a necessidade disso e buscam uma alteração legislativa que imponha essa obrigatoriedade, ou então eles param de fazer essas cobranças, porque dentro da legislação vigente não tem nenhuma obrigatoriedade, não tem nenhuma necessidade das empresas de ressolagem vir a cobrar, vir a ser obrigadas a contratar esses engenheiros, tá? Então, há respaldo jurídico, né? Há respaldo jurídico a todas as empresas de ressolagem, no sentido de que esta imposição do CREA não tem respaldo fora do próprio conselho, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que as empresas que receberam notificações, que estão com prazo para fazer defesa administrativa, pode até apresentar a defesa administrativa. Entretanto, como o julgamento é feito pelo próprio conselho do CREA, em tese, eles acabam negando essa defesa, né? E mantendo a obrigatoriedade para se contratar um engenheiro, né? Então, assim, a discussão, a defesa administrativa, que eu sou muito favorável à apresentação da defesa administrativa, acho que em muitos casos nós não podemos deixar de utilizar esse mecanismo de defesa. No CREA não funcionou, né? Eles mantêm o entendimento de que há necessidade dessa contratação do engenheiro, tá? Então, acaba se restando à empresa notificada a única saída, que é buscar a tutela junto ao Poder Judiciário, para demonstrar, né, demonstrando ao Poder Judiciário, pelas legislações vigentes, pelas decisões já tomadas pelos tribunais, que não há essa obrigatoriedade com relação à contratação do engenheiro e inscrição junto ao CREA, tá? Então, por isso que eu não falo da questão de obrigatoriedade. Pela legislação, não há obrigatoriedade, né? E nem exigência legal. Então, a imposição feita por eles não encontra amparo legal. É realmente a tentativa, por interpretação própria, de se trazer para as empresas de ressolagem profissionais da área, que eles são responsáveis pelos conselhos. Bom, eu acredito que seria isso que eu precisaria passar para vocês, com relação a essa necessidade. E vocês têm algumas perguntas?
Perfeito. E isso já foi, inclusive, decidido que não há necessidade de nenhum tipo de engenheiro dentro das empresas de ressolagem, seja a que conselho elas pertençam, né? E há muitas decisões nesse sentido no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que abarca o sul do país. Então, seja de qual segmento de engenharia for, as decisões são no sentido de que não há necessidade de contratação. Eu acabei não se mencionando no início da reunião que todos que estão nos acompanhando pelo YouTube, a quem agradecemos a audiência, que enviem as suas dúvidas pelo YouTube. A nossa colaboradora Caroline está acompanhando e poderá ler essas perguntas aqui ao vivo. E enquanto as perguntas chegam, doutor Fernando, eu lhe perguntaria, né, sobre se existe alguma instrução específica para que as empresas ingressem com a medida administrativa, em que pese existir um preâmbulo que nós estamos colocando à disposição dos associados que assim interessarem. A Aresp fará o envio depois desta live, dessa minuta, né, de termos que podem ser utilizados, né, como argumentos dessa defesa administrativa. Então, a primeira pergunta seria essa, e a segunda não é bem uma pergunta, mas eu gostaria de lhe pedir que noticiasse aqui aos nossos, a quem nos acompanha, sobre a medida que a Aresp irá tomar em âmbito coletivo, né, e explicar, né, o funcionamento desta possível liminar que alcançaremos, né, e como as empresas poderão fazer uso dela, né? Perfeito. Por gentileza. Bom, vamos lá. Com relação à medida administrativa, as empresas que foram notificadas, que têm prazos em andamento, nós temos basicamente duas saídas. A primeira seria responder administrativamente, né, apresentar uma defesa administrativa, e a defesa administrativa, a matéria de defesa, ela é basicamente ou idêntica à defesa judicial, né, porque você vai dizer para o conselho que não há necessidade de contratação, né, não há essa necessidade de contratação. E aí, em cima desta defesa, o conselho vai decidir. Normalmente, o conselho decide que não, que ele indefere a defesa e diz que deve se contratar. Então, ele mantém rígido essa notificação com a imposição, né, com a imposição de multa, né? Se dentro do prazo de 10 dias não houver a inscrição da empresa junto ao conselho, ela terá que pagar uma multa, né? Então, assim, a defesa administrativa em si, hoje, em que pese eu entender que tem a validade, né, o CREA, ele não está vendo com bons olhos isso, né? Por quê? Porque ele está vendo só diante do interesse deles na contratação do engenheiro. Eles não estão analisando de maneira fria a legislação vigente, as decisões dos tribunais, para decidir, nós realmente não temos uma norma que nos ampare a obrigar as empresas de recapagem de pneus a realizar essa contratação. Eles não estão vendo dessa forma. Eles estão entendendo que a norma que disciplina as atividades de engenharia, que é a Lei 5.194 de 66, o regulamento do CONFEA 218 de 73, eles basicamente se apoiam, né, nessas normas para definirem a sua decisão na obrigatoriedade da contratação. Entretanto, existe a Lei 6.839 de 80, né, que ela diz que dispõe sobre o registro das empresas nas entidades fiscalizadoras do exercício de profissão. E lá, nessa lei, ela é muito curta, se não me falha a memória, são 2 ou 3 artigos. O artigo 1º dela, ele define que a inscrição, o registro das empresas devem estar relacionados com a atividade fim dela.
tá? Com a atividade principal dela. Ora, se ressolagem de pneus não é uma atividade que abarca as atividades de engenharia, então ela não está obrigada, por esta lei 6.839 de 80, à contratação desses engenheiros. Então, o CREA acaba não fazendo a análise com relação a essa legislação, né? E em sua decisão administrativa, eles acabam mantendo a notificação, né? E com a imposição de multa. Como disse, o que resta seria a medida judicial, individual ou coletiva, né? A associação, diante dessas novas investidas do CREA, sobre os associados, tomou a decisão de ingressar com uma medida coletiva, visando atender a todos os associados, no sentido de que esse processo atenda à necessidade de todos, de modo que defenda-se, através de um mandado de segurança, o direito líquido e certo de todos os associados em não serem notificados, multados pelo CREA e nem obrigados à contratação de engenheiros para as empresas de ressolagem de pneus, né? O caminho a ser percorrido, nesse caso, é a distribuição do mandato de segurança coletivo, no nome da associação, onde onde buscamos, no primeiro momento, uma liminar, né, uma liminar para sanar com qualquer tipo de fiscalização, autuação ou notificações por parte do Conselho, e que essa medida liminar permaneça vigente até a decisão final, e ao final, né, buscaremos a decisão declaratória, né, e o reconhecimento de que realmente não há necessidade das empresas reformadoras de pneus em contratarem engenheiro. De modo que essa decisão favorável à associação, ela servirá para todos os associados que estão devidamente cadastrados, com as suas devidas atualizações de cadastro, tudo em dia com a associação, elas se beneficiam dessa decisão coletiva, né? Então, é isso que a associação está promovendo para buscar sanar de vez, né, essa questão com o CREA, né? Eu falo de vez porque amanhã, por enquanto, não existe, né? Mas amanhã é o que eu digo. Se houver uma alteração legislativa, que eu acho muito difícil, né? O que eu acho muito difícil na questão de agregar alguma atividade que não seja as relacionadas diretamente à profissão de engenheiro, alguma alteração legislativa federal que importe no reconhecimento da necessidade dessa contratação. Por enquanto, não existe. Então, se não existe, essa decisão ela teria validade até que uma lei nova, né, venha a eventualmente suprir essa necessidade, caso tenha. Excelente, doutor Fernando. Eu perguntaria a Carol se nós recepcionamos aí mais perguntas. Na realidade, o mandato de segurança, ele vale, a decisão dele é em âmbito nacional, tá? Porém, ela abarca somente aos associados, né? Então, o espaço de competência, o espaço delimitador da associação, aí o Reinaldo pode me ajudar, não sei se abarca nível Brasil ou não, né? Mas todas as empresas de recapagem de pneus que tiverem inscritas e associadas à Aresp, né, elas serão beneficiadas com o processo, com a liminar e com a decisão final, tá? Independente de onde ela estará, onde estiver a sua sede, né,
de trabalho, dentro do estado de São Paulo ou dentro de outro estado. E aí eu só pediria a complementação do Reinaldo nessa questão de competência territorial com relação à Aresp, se ela é só do estado de São Paulo ou se ela tem alguma outra empresa fora do estado. Mas a liminar e a decisão final, ela tem que ser respeitada no nível Brasil. Respondendo, doutor Fernando, a atuação da Aresp é somente em âmbito estadual, no estado de São Paulo, e só reforçando que quando nós obtivermos essa liminar, eu até pergunto se é esse o rito, né? Nós teremos que oferecer esta liminar ao associado e ele terá que tomar uma providência ainda para fazer uso dela, para anular a multa ou auto de infração, ou ela por si só, ela é suficiente para que o associado a desconsidere, eu me refiro ao auto de infração, e não tenha que tomar mais nenhuma providência operacional? É importante essa questão pelo seguinte, com a concessão da medida liminar, por regras legais, né, regras de legislação, essa liminar, ela atende a todos os associados que estiverem devidamente cadastrados, com as regras da associação em dia. Ponto. Então, para que a empresa associada possa fazer uso dessa decisão, ela tem que preencher esses requisitos com a associação. Se ela preencher esses requisitos com a associação, ela vai ter uma cópia dessa decisão. Essa decisão, ela vai ser comunicada ao CREA, né? Essa decisão vai ser comunicada ao CREA. Imediatamente o CREA, ele tem que dar baixa, suspender qualquer tipo de cobrança, qualquer tipo de autuação que ele tenha feito dentro do âmbito do Estado de São Paulo com relação aos associados da Aresp. Mas não é demais nós enviarmos uma cópia dessa decisão ao associado que tenha alguma notificação em andamento e isso seja protocolado junto ao CREA para que eventuais cobranças ou eventuais notificações pendentes sejam suspensas enquanto perdurar o processo, tá? Interessante também que nós podemos incluir nesse processo, na realidade não é nenhum podemos, né, devemos incluir nesse processo, se alguma empresa tiver notificações recentes, estão com prazos, nós já inserirmos essas notificações dentro do mandado de segurança, né, demonstrando o que está acontecendo, né, de maneira individual com os associados da Aresp, para que as decisões do juiz já tenham determinações e aí, se for o caso, já indicar as empresas que devem ter as suas notificações ou autuações suspensas até a decisão final desses mandados de segurança. Excelente, doutor Fernando. Eu acredito que nós cobrimos todos os pontos e acho que agora aguardarmos o resultado. Nós iremos disponibilizar as informações para que as empresas que assim desejarem possam ingressar com uma defesa administrativa, né, em que pese o senhor já ter bem explicado qual será muito provável a posição do órgão, não obstante ao fato de que se eles pré-avaliaram e decidiram por cobrar esse registro, não será uma defesa que os convencerá do contrário, muito provavelmente, né? Mas, enfim, como é uma etapa processual factível, né? Então, os argumentos que aqui o senhor já trouxe para nós estarão disponíveis aos associados para fazerem uso, né, dessa possível atenuação do problema. Em não havendo uma solução, e caso o associado opte por aguardar a decisão liminar em âmbito coletivo, que estará à sua disposição, assim será muito bem-vindo e nós a disponibilizaremos tão logo essa decisão for emitida. O doutor Fernando ingressará com esse mandado de segurança entre amanhã e segunda-feira, né, doutor Fernando? Isso. E então esperamos aí a expectativa de prazo provável de uma resposta, embora não exista, né, uma forma de afirmar o possível prazo, mas o senhor arriscaria aí alguma coisa nesse sentido?
Normalmente, assim, 5 dias úteis depois da distribuição do pedido liminar. Tá. Tá? Eu sei que Só muitas a média, mais ou empresas, menos. estão com prazo de recurso administrativo dia 28/3. Tá. E para esses casos, o senhor saberia dizer qual é o prazo para recurso jurídico ou o que as empresas poderiam se valer nesse período entre 28/3 adiante, enquanto o nosso processo tramita? Melhor, a pergunta seria, né, se elas estão assistidas por este mandado de segurança que nós impetraremos na segunda-feira, de forma que ela poderia não tomar uma providência individual e mesmo assim estarem assistidas por esse processo que estará em tramitação pela entidade? Bom, de praxe deve ter sido lavrado o auto de infração, né? E junto com esse auto de infração, eles devem ter emitido o boleto para pagamento dessa multa, né? E aí tem-se normalmente 10 dias para apresentação da defesa administrativa. Ah, é possível, assim, que a decisão do mandado de segurança dê tempo de sair antes do vencimento da multa, tá? Do prazo de pagamento da multa. Normalmente elas são 30 dias, né? Então, agora, se eventualmente essas empresas quiserem apresentar uma defesa administrativa, para que apresentaria essa defesa administrativa? Apenas para que esse vencimento com a ideia, né, pelo menos, de que esse vencimento dessa multa não se daria tão logo já agora há 30 dias. Eles precisariam analisar esse recurso para, após a análise desse recurso, mantendo a decisão, concedendo um novo prazo para que eles ou façam a inscrição ou, se não fizer a inscrição, se submetam à penalidade, à multa que eles estão impondo, né? Apenas para ganho de tempo, porque provavelmente a decisão será indeferida. E aí teria um tempo satisfatório para nós aguardarmos a decisão liminar na Justiça Federal, né? Porque vamos pensar assim, eu distribuo a segunda-feira, nós temos aí até na outra segunda-feira, que seria 4, 5, 6, 7, dia 7, acredito que até dia 10 de abril nós teríamos uma decisão, tá? Liminar. Tá? Mas pelo menos o que aconteceria? Eles não perderiam esse prazo administrativo, tá? No caso desse prazo para liminar se prolongar um pouquinho mais, porque a semana do dia 12, se não me engano, é a semana de Páscoa, né? Então, de repente, pode acontecer aí de feriado prolongado. A Justiça Federal, se não me falha a memória, na Semana Santa, ela não trabalha quarta, quinta e sexta, e na segunda é feriado dia 21 também, de abril, né? Então, ela vai ter vários dias que não vão trabalhar. Então, basicamente, no início de abril, ela vai trabalhar dias úteis da justiça, serão 8 dias, né? Então, pode ser que aconteça uma demora em razão dessa quantidade de finais em relação ao final de semana e em relação aos feriados que nós temos agora no começo do mês de abril. Então, assim, aconselharia, nesse sentido, a não perder o prazo, apresentar essa defesa administrativa amanhã, está vencendo amanhã, dia 28, né? E pelo menos para conseguir dilatar esse prazo, jogar um pouquinho mais para frente a questão dessa multa, né, dessa notificação do boleto para pagamento da multa. Excelente, doutor Fernando. Eu vou ler aqui uma mensagem que chegou no nosso grupo do WhatsApp, Aresp Conecta. Tá. E é mais uma afirmação do que pergunta, mas eu acredito que é bastante válido aqui.
foi enviada pelo Eduardo, da SIQ, Inspeções Técnicas, que trabalha com inspeção de equipamentos atendendo a NR13. Eu acredito que é NR12, eu não tenho certeza aqui, mas enfim, ele diz NR13. Presto serviço a várias recapadoras pelo Brasil há mais de 20 anos. O CREA exige, sim, toda uma documentação que evidencie a integridade destes equipamentos, exclusivamente vasos de pressão e caldeiras. Acredito que se as reformadoras forem obrigadas a seguir algum conselho regional, que seja, talvez, o CRQ, o Conselho Regional de Química, né? Por conta do tipo de material, mas como disse o doutor Fernando, existe uma prestação de serviço, não um desenvolvimento de um produto in natura. Ou seja, na minha opinião, a opinião do Eduardo, da SIQ, não procede essa prática do CREA, né, de exigir tal credenciamento junto ao órgão, ainda porque todas as inspeções que executam estes trabalhos são credenciadas junto ao CREA, que é o nosso caso, o caso deles, né, da SIQ, e recolhe por cada trabalho realizado uma anotação de responsabilidade técnica, uma ART. Esses trabalhos já são solicitados obrigatoriamente e avaliados pelo Inmetro, quando das auditorias dos equipamentos que interferem no processo de recapagem, vaso de pressão e caldeira, os quais emitimos os referidos laudos, eles como prestadores de serviço às recapadoras. Ele ainda observa que esses trabalhos já são solicitados obrigatoriamente e avaliados pelo Inmetro quando das auditorias dos equipamentos que interferem no processo de recapagem, os quais emitimos os referidos laudos. Eu fui aqui repetitivo, é que, na verdade, ele postou 2 vezes. Mas, enfim, aqui está uma observação salutar aqui do Eduardo. Obrigado, Eduardo, que nos acompanha pelo YouTube ao vivo aqui. Perfeito. O que ele ponderou é exatamente isso, né? E não existe uma produção, né? Não existe um desenvolvimento de produto. Na realidade, existe a aplicação de insumos sobre a carcaça de pneu para a ressolagem, né? Então, perfeito, porque essa questão do químico, né, que eu disse que também já foi descartada nos tribunais, não se vê a necessidade dessa contratação. É realmente isso. E o que ele disse foi interessante, porque existe uma obrigatoriedade de seguir regras rígidas do Inmetro, as ressolagens, né? E que impõe até a necessidade impõe até a falta de cumprimento dos requisitos do Inmetro, impõe até a possibilidade de suspensão da atividade da recapagem, né? Se for o caso. Então, existe um controle muito rígido sobre os equipamentos. Mas nós não estamos falando dos equipamentos, porque esses equipamentos, eles são desenvolvidos por outras indústrias que servem à ressolagem. Ela também não desenvolve esses produtos, mas ela precisa manter esses equipamentos em condições de suportar e atender às necessidades que a prestação de serviço deles requer, de acordo com as regras e qualidades do Inmetro. E aí, a atividade em si no produto, né, a prestação de serviço, ela não tem essa necessidade do engenheiro fazer esse acompanhamento. Perfeita colocação, é isso mesmo. Excelente, doutor Fernando. Eu pergunto aqui ao nosso time se temos mais perguntas no YouTube. Do contrário, a gente vai encaminhar para o encerramento. Na verdade, não é uma questão do envio de notificações. Doutor Fernando, me ajude aqui com essa orientação, se o senhor concorda, que a gente pode recepcionar na Aresp essas notificações, mas elas não terão... não, elas terão sim utilidade no processo. O senhor havia comentado isso, né? Isso. Então, por gentileza, o nosso pessoal, eu peço que digite aí no chat o nosso e-mail, Aresp, o e-mail Aresp, para que envie essas notificações. E nós as retransmitiremos para o doutor Fernando. Correto, doutor Fernando? Perfeito, correto. Muito bem. É aresp.aresp.com.br, mas o nosso pessoal vai também escrever aí no chat.
E outras dúvidas que porventura tiverem, estamos, né, o nosso mesmo e-mail pode recepcionar qualquer dúvida e as encaminharemos para o Dr. Fernando e ele poderá respondê-las posteriormente, né? E assim sendo, Dr. Fernando, eu convido aqui a fazer as honras do encerramento da nossa live. Atingimos o objetivo, acredito, aí da instrução do nosso pessoal. Muito obrigado e sucesso no mandado de segurança por todos nós. Né? Temos aí muito boa chance de alcançar essa liminar e assim atender aí a defesa dos nossos associados, que essa é a bandeira maior, né, prioritária da Aresp, né, de defender os interesses e o direito dos associados dos reformadores de pneus no estado de São Paulo. Por favor, doutor Fernando, suas palavras finais. Bom, eu agradeço o convite, Reinaldo. Também vou já providenciar esse mandado de segurança para o mais rápido distribuirmos, com certeza, data limite segunda-feira, para nós termos essa distribuição, para buscar essa liminar o mais rápido possível. E espero ter atingido o objetivo de conseguir passar aos associados da Aresp que realmente não há necessidade de sentir-se acuados com essas imposições do CREA, porque há uma saída, né, em que pese a imposição administrativa deles, há uma saída e o Poder Judiciário está aí para atender a todos neste caso. Há várias decisões, então realmente tem muita confiança de que nós podemos lograr êxito em ter a liminar e, ao final do processo, manter essa liminar para que seja sanado de vez essa questão junto ao Conselho dos Engenheiros. Bom, agradeço a todos, desculpe aí que foi um pouco de última hora, mas eu acredito que tenha cumprido com o escopo que era alertar e esclarecer o que está acontecendo. Muito obrigado, Reinaldo, a toda a diretoria da Aresp. Em menos de 24 horas, o senhor, eu posso dizer que foi no mínimo brilhante, doutor Fernando. Nós que agradecemos todos que nos acompanham e seguimos aqui à disposição. Doutor Francisco, da Valecap Exoron, nosso diretor representando a diretoria, muito obrigado também pela participação. Nosso time aqui do back-office, Caroline e Bruna, nos assistindo na área técnica. E até breve a todos, com novidades desse assunto, inclusive. Muito obrigado, boa tarde. Boa tarde.